Oi, nono ano. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu não vejo a hora que tudo isso passe e que a gente possa se encontrar novamente, mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando continuidade às aulas, mesmo à distância. Eu espero que vocês estejam entendendo o conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, é só perguntar, certo? A aula de hoje vai ser sobre o quadro natural da Europa. Nós vamos aprender sobre o relevo do continente europeu e também sobre hidrografia. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o quadro natural do continente europeu. Vamos analisar principalmente aspectos de relevo e também de hidrografia da Europa. Relevo. Bom, lembrem que relevo, gente, é a forma da superfície terrestre. Quando nós falamos em relevo, nós estamos falando se as áreas são planas, como planícies, se elas são áreas de depressões, de planaltos, se são montanhas, e elas são formadas por fatores endógenos, ou seja, aqueles que acontecem na parte interna da Terra, ou exógenos, que são aqueles formados na parte externa da Terra. No caso da Europa, há o predomínio de planícies, principalmente na porção central. Ao sul e sudeste nós temos as cordilheiras recentes e ao norte nós temos os maciços antigos. Aqui a gente consegue visualizar um mapa físico da Europa. E lembre-se que todo mapa físico vai ter um esquema de cores. Ou seja, o verde sempre vai estar representando as áreas mais baixas, que são as planícies, e as áreas mais escuras, no laranja, no marrom, elas representam as áreas mais elevadas. Então fica claro que o continente europeu tem o predomínio de planícies, principalmente na porção central, e no sul, sudeste, nós temos montanhas, lembrando que essas são montanhas recentes e por terem sido formadas pelo choque de placas tectônicas, elas são mais recentes e, sendo mais recentes, elas são mais pontiagudas, porque não foram desgastadas totalmente ainda pela ação dos agentes externos. Já ao norte, nós temos os maciços antigos, que são áreas que foram formadas há muito tempo e, portanto, foram desgastadas pelas ações do vento, da chuva, da neve. Os Montes Urais. Os Montes Urais, eles são uma barreira natural que divide a Europa da Ásia. Aqui nessa imagem nós temos a localização dos Montes Urais. Vocês conseguem visualizar bem aonde ele está localizado e é ali que divide o continente europeu do continente asiático. Aqui uma imagem de outra montanha, que são os Pirineus. Aqui os Alpes escandinavos, localizados no norte do continente europeu. E por que a Europa possui tantos vulcões e terremotos? O que explica isso é a sua localização. Grande parte da Europa está localizada próxima do encontro de placas tectônicas. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar, principalmente na porção sul, a gente verifica que há o encontro de placas tectônicas. Então, os países que se localizam próximos da borda das placas tectônicas, eles têm maior chance de ocorrência de terremotos e de terem vulcões. Devido ao relevo montanhoso do continente europeu, muitos países construíram túneis e pontes para facilitar a passagem de uma região para outra. Aqui nós temos o exemplo do túnel Monte Branco, que foi construído na França em 1965, tem uma extensão de 12 quilômetros, e ele permite a circulação entre a França e a Itália e cruza os Alpes. Sobre os rios, a parte da hidrografia, o maior rio do continente europeu é o rio Volga, que é localizado na Rússia. E o segundo mais extenso é o rio Danúbio. O rio Danúbio é um rio que nasce na Alemanha. Aqui uma imagem do rio Volga, na Rússia. O rio Danúbio. Aqui o rio Sena, na França, um rio bastante importante, bem conhecido também. E aqui o rio Reno. Gente, um abraço para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida podem me chamar. E fiquem em casa. Beijo!